Eu sou o Sebrae e você pode me ver em cada empreendedor brasileiro, porque eu sou um, mas represento vários. Eu sou a força que impulsiona os empreendedores e os faz chegar mais longe. Eu sou o apoio para os pequenos negócios. Você pode me ouvir em várias vozes que contam histórias de grandes realizações, superações e conquistas. Eu sou o Sebrae, de quem é Sebrae. Eu sou capaz de grandes feitos, de grandes números, mas também de pequenos gestos, que mudam muito mais que realidades. Mudam vidas. Porque é isso que me move. E é isso que me faz ser pelo Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rangel Miranda, sou analista técnico do Sebrae. Sejam todos bem-vindos a mais um super conteúdo aqui no nosso Conecta Sebrae AgroLab Amazônia. Hoje, neste momento, com o super convidado Rafael Ribeiro, que é Head de Operações da Bossa Nova Investimento, uma das maiores redes de investimento em startups do Brasil, para falar um pouco sobre as oportunidades de investimento em startups aqui na região norte. Rafael, obrigado pela sua presença, pela sua participação. É com você. Fala pessoal, então, Rangel, obrigado pelo convite, a todo o time do Sebrae, é um enorme prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco sobre a visão do Venture Capital, de investimento no mercado de agronegócio, ao mesmo tempo trazer um pouco para o investidor que vai analisar as startups, quais são as métricas, quais são os olhares, o que ele deve olhar, o que ele não deve olhar quando ele vai fazer o investimento numa startup. Então, ao mesmo tempo trazer uma percepção para o próprio empreendedor. Então, acho que para a gente aqui é um enorme prazer, a Bossa Nova vem avançando cada vez mais como um fundo de Venture Capital com esse mercado, para esse mercado de agronegócio, apostando muito nos números que vem crescendo cada ano no Brasil, com essa importância e relevância que a gente tem hoje. Então, contar um pouquinho para vocês, né, quem é essa pessoa que vos fala aqui. Sou o Rafael Ribeiro, tive uma evolução gigantesca aí, mais de 12 anos no empreendedorismo, nesse mercado de startup e inovação. Então, aqui um pouco da minha timeline, né, desde 2010, lá, quando praticamente estava encerrando a faculdade, e aí criei uma empresa que chamava CSBI. Essa CSBI era consultoria inteligente de negócio, de inteligente não tinha nada, de negócio também não, porque eram jovens universitários, cometemos vários erros, vários aprendizados. Logo em seguida, a gente montou uma fábrica de software que chamava Weblinha. Essa Weblinha deu super certo. Em 2014, a gente fez um exit, né, da Weblinha, um exit pequeno, um exit não tão relevante, mas foi um exit onde a gente conseguiu aprender bastante, um negócio que valia milhões, a gente acabou vendendo por 1.000 ali, então foi um aprendizado muito bacana. Em 2014 mesmo, a gente fundei a Monster Joy, uma startup de educação que fazia comunicação entre pais, alunos e professores. E aí, em 2016, eu tive o prazer e satisfação de fazer um exit dessa startup de educação, e é um exit muito maior, um exit muito mais estruturado, onde eu já era um outro empreendedor um pouco mais maduro, e ao mesmo tempo eu recebi o convite de assumir a Associação Brasileira de Startups, que aí era para impactar o ecossistema de startups no Brasil todo, onde eu fiquei os últimos 4 anos e tenho um enorme prazer de dizer que a gente impactou bastante lá. E aí, em 2019, eu recebi um convite para fazer parte desse time incrível aqui da Bossa Nova Investimento, que é o fundo de investimento que foi formado pelo Pierre Schurman e pelo João Kepler. Então, hoje eu faço parte aqui, toco o dia a dia operacional. Na B Startups, a gente conseguiu impactar aí mais de 300 mil pessoas. Então, hoje estou aqui, né? Então, tem uma evolução gigantesca lá quando a gente olha lá para o Rafael lá atrás e esse Rafael de hoje aqui. Mas vamos entrando aí um pouco mais no tema, não para falar, a gente não veio aqui para falar do Rafael, né? Vim falar do agronegócio, um tema que está super importante e super relevante no mercado, onde que nos próximos anos, com certeza, a gente vai ver coisas incríveis acontecendo. Falando especificamente, então, do agronegócio, nos últimos 5 anos,
o agronegócio, a participação do PIB dele foi de 19% para 21%. Ou seja, praticamente 20% do PIB, mais de 20% do PIB brasileiro hoje, ele é movimentado pelo agronegócio. O que se deu esse aumento? Esse aumento se deu muito da implementação de tecnologias no agronegócio no Brasil. A gente sabe que hoje o Brasil, tem até uma brincadeira, né, comercial, o Brasil é agro, o Brasil é tech, o Brasil é agro é pop, o agro é tech, mas de verdade, porque cada vez mais a gente vai ver tecnologia sendo implementada. Eu acho que cada vez mais aquele agricultor do campo, ele provavelmente hoje ele já tem um celular, ele já está comunicando. Então, quanto mais tecnologia a gente conseguir implementar no agronegócio no Brasil, a gente vai ter mais sucesso. Então, a abertura de mente para isso é extremamente importante para um processo evolutivo educacional e de negócios e de mercado no Brasil. Então, dito a evolução que a gente teve ali. Então, pensando nisso, falando especificamente, começando a entrar no tema startup, 70% das startups do agronegócio cresceram no Brasil. Startups de tecnologia, startups de tecnologia usam, revolucionam o campo. O cenário de agrotechs, visto tudo isso, então assim, a gente tem muita informação do crescimento de startups no agronegócio, né? Então, dito tudo isso, a gente está falando de um segmento que representa mais de 20% do PIB brasileiro e a gente só tem 340 startups atacando os problemas dos agricultores e tudo mais. Então, o crescimento que a gente tem, falando do mercado aí no Brasil, que tem um média entre 15 a 20 mil startups, né? Então, a gente tem muito pouco startup ainda, a gente não tem nem 10% da base de startups no Brasil hoje atacando o problema do agronegócio. Então, olha a oportunidade que a gente tem para as startups de agronegócio crescer. Então, isso daí a gente acha que vai crescer bastante nos próximos anos. Então, falando especificamente de como a Bossa Nova está pensando, como a Bossa Nova está atacando isso, a gente montou um comitê interno onde a gente começou a olhar as oportunidades. Então, para você que está no agro, para você que é um investidor que está pensando em investir, a gente defendeu um ecossistema aqui de investimentos. Então, falando de robótica, né, soluções que utilizam drones, eu acho que quem está no campo está vendo o quanto isso vai crescer. Animal Magnet, que é empresas com soluções para monitoramento de animais, né? Então, como é que a gente vai monitorar cada vez mais essas startups? Business Magnet, que é empresas com soluções para facilitar gerenciamento. E aqui tem as soluções para insumos de agrícolas, empresas que vão fazer tecnologia de monitoramento. Então, aqui tem um pouco desse desenho gráfico, os próprios marketplaces, de como eu vendo grão, muito mais fácil e tudo mais. Então, acho que essa venda direta entre o próprio agricultor e o consumidor final na ponta é um mercado que vai crescer e trazendo cada vez mais inteligências e dados para o tomador de decisão lá na ponta, o agricultor. Então, acho que assim, a gente mapeou e enxergou essas oportunidades, que são as oportunidades que a gente enxerga que nos próximos anos vão crescer bastante no mercado brasileiro. Então, eu queria provocar isso daqui para vocês. Pensando nisso, a gente reuniu aí uma gama de empreendedores incríveis desse mercado, empreendedores que estão aí fazendo coisas muito significativas no mercado de agronegócio, para ajudar a gente a escolher quais são as melhores oportunidades, quais são as melhores startups que estão atacando esse negócio. Então, se você é investidor que tem interesse, quer fazer parte desse grupo seleto aqui, a gente se coloca 100% à disposição de vocês. A gente tem um grupo extremamente seleto aqui de pessoas que realmente estão mudando a realidade do agronegócio no país aí, através de tecnologia, e essas pessoas aqui que têm ajudado a gente nesse processo aqui através desse comitê de agronegócio. Então, agora vamos entrar um pouco no nosso tema, né? Captação de investimento para o negócio aí, para o agronegócio. Então, o que o investidor, o que a pessoa do agro tem que avaliar, né? Normalmente, quando você tem uma ideia, você vai pensar muito no processo de que você vai ficar rico, mas há um ponto muito importante que precisa ser analisado nesse momento, que é o quanto que essa startup evoluiu, o quanto que ela validou. Então, se a gente está falando de validação, quanto que ele conseguiu chegar até lá. Então, a cabeça do investidor, da pessoa de campo, como é que foi o processo de validação? Ele realmente já está resolvendo um problema e tudo mais? Como é que é o processo
como é que foi desenvolvido esse mínimo produto viável dele, né? Que são algumas métricas que a gente avalia bastante aqui durante esse processo evolutivo do agronegócio. Então, a validação é importante, o mínimo produto viável é importante, e aí, quando vem esse produto mínimo viável, a gente fala que é entregar valor desde o primeiro dia, né? Então, se a pessoa está lá na ponta, está querendo andar num carro e a pessoa vem aqui e entrega uma roda, eu acho que esse exemplo aqui ele é muito clássico, né? Você não está agregando valor desde o primeiro dia. Então, acho que quando você vai pensando nesse produto, aí trazendo um contraponto a isso, um skate ele consegue te levar do ponto A ao ponto B. Um patinete ele também consegue te levar do ponto A ao ponto B, assim como uma bicicleta, assim como uma moto, assim como um carro. Dito o esforço que você vai fazer em ambas as partes, mas você está entregando valor desde o primeiro dia. Então, são métricas muito importantes que a gente acaba avaliando aqui dentro do fundo. E aí, quando a gente enxerga que essa startup ela encontrou o produto market fit, né? Então ela já sabe o grau que o produto dela tá, né? Como que ela se ela injetar dinheiro, como é que ela vai ganhar a escalabilidade desse negócio? Então ela já encontrou, ela já sabe todo o processo do negócio dela, desde a validação, desde o MVP, e agora ela está em processo de escalonamento. Então a gente fala que ela encontrou o produto market fit dela aí. Então, e aí a gente começa a entrar um pouco mais a fundo aí, que são os tipos de investimento que você que está aí nos assistindo, que você que está vendo, que você que está pensando em investir nesse mercado de startup, existem algumas fases desses investimentos, né? Então, as fases desses investimentos são os Family Friends Foods, que a gente fala, que é famílias, amigos e outros. Então, se você está ali, você faz os primeiros investimentos, depois você vem com o investimento anjo, e aí quando a gente fala de investimento anjo para o mercado de startup, são vocês especialistas no mercado encontrando uma solução, injetando dinheiro nela, mas também ajudando no dia a dia, né? Ajudando no crescimento dessa startup, com gestão, com orientação financeira, com orientação de cultura, com orientação de time, com orientação administrativa. Então é muito do smart money que a gente prega. O pre-seed e o seed money, as startups elas já estão mais estruturadas, elas já estão num outro momento, elas já têm um processo de governança implementado, e o que elas precisam realmente é de grana para poder começar o processo de crescimento. E aí vem um Série A, um Série B, um Série C. O Pre-Seed e o Seed Money, no Brasil, ele vai de 1 milhão até 6 milhões. O investimento anjo, normalmente, a gente está falando de entre 50 até 350 mil reais. Então, isso daí é um investimento anjo saudável para que você faça nessas startups. E aí o Série A, o Série B são investimentos muito maiores, muito mais estruturados. Então, se a startup está buscando um investimento, Rafa, quais são as métricas que eu tenho que olhar? Se eu sou empreendedor, quais são as métricas que eu tenho que apresentar também para o investidor para deixar ele confortável de investir na minha startup? E essas métricas têm que ser extremamente importantes. Então, antes de mais nada, você tem que apresentar um time que é um time complementar. Um time é 70% do negócio. Então, quando você está buscando investimento, os sócios que estão por trás, que tiveram capacidade de execução, ele é 70% do ganho, se vai ganhar investimento ou não. Então, normalmente é muito difícil investir em startups, em negócios que são de um sócio só. Então, você tem que olhar negócios que normalmente tem mais de um sócio. Até eu acho que é importante, é saudável para o empreendedor ter essa discussão, ter esse ponto de relevância para uma análise. Então, 70% do negócio significa esse time. Quando a gente pensa em crescimento, né, qual que é o crescimento saudável para eu olhar numa startup para saber se ela é interessante para investimento, sim ou não? Então, para eu apresentar também para o investidor. São as startups que estão crescendo aí, pelo menos nos últimos 4 meses, 20% ao mês. Cada mês essa startup ela cresce 20 a 20%. Então, em janeiro eu faturei 10 mil. Por que 10 mil, Rafael? Porque 10 mil é o faturamento mínimo que você tem que ter para ir buscar um investimento, seja ele anjo, seja ele um seed ou um pré-seed. Você precisa estar faturando, você precisa ter um operacional rodando muito bem, ter mostrado track record para realmente conquistar um desejo do investidor por dinheiro. Então, você mostrar esse crescimento exponencial que vem acontecendo nos últimos 4 meses, ele é bem relevante, ele é bem importante,
para você conquistar um investidor. Então, acho que aqui a gente tem 2 olhares, né? Para você conquistar um investidor e para o investidor também que está querendo olhar uma startup aí, independente do segmento que ela esteja. E aí, uma das formas que a gente gosta muito de olhar aqui no fundo é a distribuição do cap table. Então, o que a gente recomenda? Quando você é investidor anjo ou family friends fools, né, que você família, amigos e outros, se você vai fazer um investimento no negócio, a gente recomenda que você pegue aí entre 5% até 10%, porque para não prejudicar os sócios administrativos, que são os sócios que realmente tocam o dia a dia do negócio, porque isso pode prejudicar eles em futuras rodadas. Então, pensar nisso com muito cuidado para você realmente não prejudicar esse founder lá na frente, e o founder também que está buscando investimento, que está tentando pegar esse investimento inicial, não se prejudicar. Então, acho que se você constrói algo estruturado desde o começo, ele é bem importante e vai te ajudar bastante aí no decorrer da sua jornada. Então, acho que isso é bem importante para você analisar. E aí aqui algumas métricas que a gente acaba analisando no dia a dia também aqui. Eu trouxe só 5 métricas aqui, vou falar bem rapidinho delas, mas aqui também tanto o investidor quanto o empreendedor precisa ter muito claro que essas são métricas básicas, né, que você deve analisar num negócio antes de investir, e até mesmo você empreendedor, se você tem isso para você apresentar para o investidor. Então, se a gente está falando do ARR, a receita recorrente anual, né? Como é que eu faço esse cálculo? Basicamente, você vai fazer a somarização do faturamento dos 12 últimos meses aí da sua startup para apresentar para o investidor. Então, isso é bem importante, isso é bem relevante para mostrar o quanto que a sua startup cresceu, até para fazer cálculo de valuation, quanto que tem que entrar, quanto não tem que entrar. E aí a segunda métrica que a gente traz aqui é o MRR, a receita recorrente mensal. Então, se você apresenta um MRR interessante, que ele está crescendo, que ele está aumentando todo mês, ele é bem importante também. Então, uma outra métrica também é custo de aquisição, né, que é o CAC, né? Quanto custa para eu poder adquirir um novo cliente, uma nova empresa? Custa R$1.000. Então, ok, então você entendeu que a ligação do vendedor, que a gasolina que o vendedor custa, que o salário do vendedor... Então, você faz uma somarização, tem uma fórmula de como apresentar e fazer esse cálculo para você ter ali no final do dia quanto custa para você trazer cada novo cliente e o quanto esse cliente fica com você. Então, ele fecha um contrato de 12 meses, de 18 meses, então você tem um custo e você tem um LTV, né? O LTV é o quanto, basicamente, esse cliente ele vai ficar na sua base ali. Então, se custa R$1.000, então o seu CAC é R$1.000, e se o contrato é de 12 meses, o seu LTV é de R$11.000. Então, esses cálculos são essenciais para você mostrar uma inteligência, para você mostrar para os seus investidores e para você questionar as startups também, para que se eles estão maduros o suficiente para receber seu investimento ou não. Então aqui, uma outra métrica bem importante é o runway, que a gente fala que é quanto você tem de caixa se você não conseguir investimento para os próximos meses. E aí o empreendedor precisa também ter essa resposta bem clara, olha, se eu não conseguir investimento nos próximos 60 dias, eu provavelmente vou ter que matar a minha startup. Então você já entende que esse empreendedor ele está buscando dinheiro principalmente para se manter e não para tocar o negócio. Então se esse empreendedor está falando, olha, meu running ele é bem tranquilo, aí eu tenho caixa para rodar os próximos 12, 18 meses, porque eu tive uma inteligência, eu estou brequivado, estou bem tranquilo. Então acho que algumas perguntas dessas são sempre importantes e bem relevantes para você questionar, tanto o empreendedor também quanto o empreendedor para apresentar para os investidores aí. E aí algumas dicas aqui que eu sempre trago para poder ajudar você que está querendo empreender ou você que está querendo buscar um investidor. Então aqui existem várias ferramentas que ao longo desse tempo aí eu fui colocando dentro do meu portfólio, que eu sou super fã. Então, se você quer fazer uma pesquisa passiva, né, se você quer entender se esse
se essa startup ela tem concorrente, como é que ela está posicionada no mercado, se não está e tudo mais, existem algumas ferramentas que são gratuitas, que é o Google Trends, o Startup Base da Associação Brasileira de Startups, o Product Hunt, o Crunchbase. Então, você digitando lá o mercado, você digitando o nome da startup, o segmento, provavelmente você vai encontrar alguns concorrentes, se deram certo. O Crunchbase ele é incrível para isso. Você tem números de investimento, você tem benchmarks incríveis ali. Se você quer fazer uma pesquisa mais ativa, né, se você quer entender melhor o seu usuário e tudo mais, tem algumas ferramentas aí como Forms, Hotjar, então tem algumas ferramentas para fazer isso. Se você quer desenvolver logo e tudo mais, então aqui é uma visão muito mais para o próprio empreendedor. Tem aí o Idologos, entre Logojoy, entre outras companhias aí. Se você quer desenvolver um protótipo navegável, tem Canvas, Wireframe. Se você quer desenvolver sites e tudo mais, tem aí alguns exemplos de landing page, como Onbouse, WordPress. Rafa, por que você está falando isso? Por que você está trazendo todas essas dicas? Aqui estão algumas ferramentas que mostram para você que está querendo empreender, para você que está querendo desenvolver ou tirar uma ideia do papel ou desenvolver um protótipo, que você tem ferramentas que não necessariamente você vai precisar de um desenvolvedor. Então, a gente, muitas das vezes, fica amarrado, né? Fica preso à mentalidade que, putz, mas para eu tirar uma ideia do papel, eu preciso de um desenvolvedor, eu preciso do cara para fazer o meu aplicativo. Acho que aqui eu trouxe algumas ferramentas que te ajudam a navegar e fazer coisas incríveis aí sem precisar desse cara técnico. Eu acho que vai ter um determinado momento que você vai precisar desse cara técnico, não vai ter como fugir, mas aí você já conseguiu fazer o processo de validação e aí o seu custo do projeto como um todo ele é muito menor e muito mais significante sobre este processo. Então, acho que aí é uma relevância bem importante. E aí aqui eu trago alguns pontos também, então, na visão do investidor, a gente tem vários eventos aí para ajudar você, investidor, para você se conectar com startups incríveis. Eu acabei de trazer ali que a gente tem aqui na Bossa o comitê de investimento para agronegócio, e a gente super convida você aí, que é investidor, que tem interesse em fazer parte desse comitê. LinkedIn também, a gente está sempre à disposição. Indicação, se você é um empreendedor e está buscando investimento, bata um papo com quem já recebeu investimento desse investidor e peça para ele te apresentar, e provavelmente a chance de você conseguir investimento é maior. Existem vários sites com dica. Então, uma dica que eu sempre dou aí para os empreendedores neste momento, se você está querendo receber investimento de algum investidor, passe a dar reporte para ele, monta um deck estruturado. Então, aqui já é um ponto de contraponto para os investidores, para o pessoal do agronegócio aí que está pensando em investir nesse segmento de startup. Se você quer conversar com essas startups, se você quer ajudar, não cobra equity. Eu acho que essa relação precisa ser uma relação de ganha-ganha, e também você, empreendedor, se você enxerga que essa pessoa ela é extremamente importante para o seu negócio, uma continuidade do seu negócio, o que eu recomendo bastante aí é que você transforme esse cara num advisor e não pegue dinheiro por dinheiro, porque isso só vai te prejudicar, isso não vai te fazer bem. Então, entenda que dinheiro por dinheiro não vale a pena, pense bastante no Smart Money, que isso com certeza vai te ajudar lá na frente. Aqui eu trouxe uma dica de 3 livros, Startup Enxuta. Então, aí para você que quer entender mais do mercado de startups, leia aí o Startup Enxuta. O Manual do Empreendedor é muito bom, é um livro um pouco mais denso. O Smart Money é um livro aqui do sócio aqui do fundo aqui onde eu trabalho hoje, que é o próprio Kepler, que aí dá várias dicas de como você ser esse investidor muito mais inteligente, com uma pegada muito mais de smart money mesmo, de ajudar o empreendedor no final do dia, do que até prejudicá-lo aí. E empreender é um ato de coragem que se renova todos os dias. Eu sempre trago essa mensagem aqui em todas as minhas palestras, porque eu acho que empreender é um ato que realmente tem que se renovar a cada dia, e só os corajosos para empreender, principalmente no país onde a gente vive, um país corrupto, cheio de problemas, extremamente burocrático, mas que também a gente vê no empreendedor brasileiro a solução
para que esse país seja transformado. Então é isso, o recado é esse, coloco aqui 100% à disposição, aí tá as minhas redes sociais, onde eu deixo 100% disponível e sou 100% disponível para ajudá-los no que for preciso. Muito obrigado e, mais uma vez, agradeço demais ao Sebrae e o time de Rondônia, Rangel, pela confiança aí no trabalho da Bossa Nova e pelo convite. Um abraço, pessoal.